Fala galera, bom dia a todos, tudo bem? Hoje falaremos sobre um importante tema referente às redes de transportes no Brasil. Para entendermos melhor essa complexidade de diferentes modais de transporte, é importante nós associarmos as características do território brasileiro com relação à sua extensão, assim como também a questão da locomoção por esse vasto território. Então, para compreendermos melhor esse processo, vale destacar que é, a questão das redes de transportes, elas estão muito ligadas à articulação das diferentes regiões do Brasil, em que nós temos aí uma necessidade, na verdade, a conjuntura econômica ao longo do tempo, ela teve essa necessidade de conectar diferentes pontos do território brasileiro, desde o período colonial até os dias atuais. E hoje falaremos um pouco sobre esses importantes meios de transporte. É importante destacar que, de uma certa forma, essa estrutura de transporte no território brasileiro, ela funciona como se fosse uma artéria, né, do corpo humano, onde as veias carregam esse diferente, essa diferente necessidade de uma região para outra. Assim também funciona esses meios de transporte no Brasil. Para isso, é importante destacarmos que há dois tipos de transporte nos dias atuais, que são o transporte de passageiro e o transporte de carga. Aqui nós temos um gráfico que representa a matriz de transporte de cargas no Brasil. Podemos observar que o transporte rodoviário representa a maior fatia desse segmento, né? Então, mais de 60%, né, dados anteriores, apontavam esse meio de transporte no Brasil, certo? Temos aqui também um gráfico que mostra a matriz de transporte comparada com outros países. Podemos notar que o Brasil ele se destaca principalmente o transporte rodoviário, porém, se compararmos com outros países, veremos que, de acordo com as potencialidades do território de cada país, com relação também ao relevo, ao tipo de clima, à disponibilidade de bacias hidrográficas, tudo isso faz com que cada país tenha um determinado modal direcionado de acordo com as suas necessidades. Aqui nós temos uma porcentagem de utilização em relação a alguns países, né, quanto aos meios de transporte marítimo ou hidroviário, né, ou ainda aquaviário, dependendo da denominação. Temos ainda o transporte ferroviário e o transporte rodoviário. Temos aqui o Brasil e a sua utilização desses diferentes modais também, ok? Vale dizer também que o transporte rodoviário, o primeiro que veremos, e o mais utilizado, ele se caracteriza pelo alto custo de implantação, ou seja, a construção de estradas, além do alto custo de manutenção dos veículos e o alto índice de acidentes. Vale dizer também que alguns problemas quanto à conjuntura econômica, a questão da privatização, vem sendo muito debatida nos dias atuais, principalmente devido à falta de conservação das estradas no Brasil. É importante dizer também que o transporte rodoviário possui grande flexibilidade na questão do transporte de cargas, já que não depende de uma linha fixa, por exemplo, se compararmos com o transporte ferroviário que veremos a seguir. Vale dizer ainda que o transporte rodoviário possui menor dependência dos aspectos físicos para o seu funcionamento. Temos aí o desenvolvimento das estradas no Brasil e a sua ligação com as multinacionais automobilísticas, né? As grandes montadoras automobilísticas que vão chegar ao Brasil a partir dos anos de 1950, aproximadamente, com o governo de Juscelino Kubitschek. Porém, antes desse período, já se falava nessa expansão da malha rodoviária no Brasil, já no governo de Washington Luiz, no início do século XX. Ele era conhecido como estradeiro. Ele cita uma frase onde as estradas aproximam os centros produtores dos centros consumidores, valorizam as terras que atravessam, tornam baratos os produtos que exploram e trazem a facilidade de comunicação para correios e escolas. Na época, ele
comentou essa frase. É importante dizer também que o reconhecimento da modalidade prioritária a partir de 1951, o transporte rodoviário, ele contribuiu, de uma certa maneira, com o abandono do desenvolvimento de outras modalidades, pelo fato dele ser mais rápido na integração dos diferentes pontos do país, além do atraso tecnológico ferroviário e marítimo-fluvial. É importante dizer também que a topografia do relevo brasileiro, devido à sua ondulação em algumas regiões, por exemplo, né, além da presença de florestas, eram obstáculos para a construção de ferrovias, sem contar o lobby das empresas automobilísticas e petrolíferas no Brasil no início dos anos de 1950, que, de uma certa forma, contribuíram com a consolidação desse meio de transporte. Ele estava integrado ao Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, em 1956 e 1961. É importante dizer também que o meio de transporte rodoviário ele apresenta alguns inconvenientes, como, por exemplo, o grande consumo de combustíveis, a grande área ocupada pelas rodovias e a maior poluição ambiental, tendo em vista a queima dos combustíveis, né? O combustível fóssil, que deriva aí do petróleo, por exemplo, o diesel e a gasolina. Sem contar a pequena capacidade de carga e o custo de manutenção das rodovias de circulação. Temos aqui uma imagem da rodovia BR-116, a maior rodovia brasileira, né? Um trecho na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Próximo meio de transporte que veremos é o transporte ferroviário, transporte terrestre de maior capacidade de carga, muito adequado para o transporte de produtos siderúrgicos, além de grãos, minério de ferro, cimento e cal e outros produtos com uma demanda maior por carga, por exemplo, enfim, derivados do petróleo, né? A questão dos combustíveis do seu transporte, por exemplo, e carvão mineral, entre outros. É importante destacar que o transporte ferroviário se caracteriza especialmente por sua capacidade de grandes volumes, como comentamos, e a elevada eficiência energética. Apresenta maior segurança em relação ao modal rodoviário e o menor índice de acidentes e de roubos. Cargas típicas desse modal são os produtos siderúrgicos, os grãos, por exemplo, a soja, o Brasil é um grande produtor de soja, minério de ferro e outros produtos que vimos anteriormente. Aqui nós temos um pequeno raio-x, por exemplo, do metrô, um outro meio de transporte utilizado, assim como o trem, em algumas cidades do mundo, né? Temos aqui, por exemplo, a malha ferroviária do metrô de Tóquio e de Lisboa. Fala também que as duas maiores metrópoles do Brasil, né, São Paulo e Rio de Janeiro, possuem 62 e 40 quilômetros aproximadamente de linhas de metrô, enquanto a cidade do México possui 202 quilômetros, Santiago 83, Paris 212, Nova York 368 e Londres mais de 400 quilômetros apenas de malha ferroviária do metrô. Temos aqui um pequeno gráfico que mostra esse comparativo, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro e outras capitais do mundo. É importante dizer que o transporte ferroviário ele é um transporte que comporta cargas de grandes volumes, como comentamos, e a facilidade, né, normalmente tornando esse meio de transporte mais barato e menos poluente. Por outro lado, temos como consequências a construção das linhas férreas e a falta de praticamente do deslocamento nas vias urbanas. Durante a década de 1940, ele enfrentou uma estagnação por causa do desenvolvimento do automóvel, porém voltou a crescer a partir da década de 70 com a crise do petróleo. Temos ainda o transporte aquaviário ou hidroviário, né? Podem ser classificados como transporte marítimo, oceânico ou a navegação de cabotagem, que normalmente é realizada sem se afastar muito da costa, além do transporte fluvial, realizado por rios, e o transporte lacustre. As suas vantagens estão no custo-benefício, baixo consumo de energia, além
do baixo custo de operacionalização. Suas desvantagens, evidentemente, são as construções de portos, a lentidão, se comparado com outros modais, por exemplo, né? E a dependência das condições naturais, que, evidentemente, podem influenciar nesse deslocamento. Transporte hidroviário, sua maior parte do fluxo de mercadorias em âmbito internacional ocorre em transportes marítimos, cerca de 70%. O mais utilizado para transportar grandes quantidades de mercadorias a longas distâncias e apresentam algumas desvantagens, como a sua lentidão, como comentamos anteriormente. Vale dizer ainda que algumas características com relação à navegação fluvial, a navegação de cabotagem, por exemplo, é o fato dela sair de um porto para um outro porto no litoral do próprio país, e a navegação internacional, que normalmente ela requer um deslocamento maior e possui uma dependência de funcionamento de outros portos, né? Então, os portos exigem um grande custo para a sua manutenção. Navegação de cabotagem, perdão, ela é realizada entre os portos do país ou por vias fluviais, realizada apenas por embarcações construídas no país. Normalmente para estimular o transporte local, por exemplo, certo? E falaremos rapidamente sobre o transporte aéreo, transporte de pessoas ou de mercadorias de alto valor. Normalmente, ele possui um gasto mais elevado e um investimento maior em aeroportos e a manutenção de aviões, dada também a sua pequena capacidade. Então, ele muitas das vezes acaba se tornando algo um pouco inviável e ele é utilizado normalmente quando há uma necessidade muito grande para o deslocamento de carga, por exemplo. Ele é mais adequado para o transporte de passageiros, devido à sua segurança, conforto e rapidez. Vale dizer ainda que ele exige uma mão de obra, um emprego de mão de obra mais qualificada e registra um baixo índice de acidentes se comparado estatisticamente com outros meios de transporte, certo? Aqui nós temos o transporte aéreo no Brasil, os principais aeroportos no Brasil, por exemplo, de acordo com o mapa na figura ao lado. E, por último, falaremos sobre a intermodalidade ou multimodal, que seria a integração dos diferentes meios de transporte, que podem ser o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo ou fluvial. Fundamental na importância para o desenvolvimento econômico, devido à redução do custo do produto final, já que o custo do transporte é acrescentado ao preço do produto. Por exemplo, o cultivo da soja na região centro-oeste do Brasil, estado do Mato Grosso, parte dessa produção ela vai pelas rodovias e há uma integração com as regiões portuárias e, com isso, o deslocamento para o comércio internacional. Ok? Quem gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Grande abraço a todos e até lá.